Estamos aqui com mais um bloco, né, o segundo bloco aí. E para você que chegou agora, estamos com o tema diabetes e Covid, quando duas pandemias se encontram. E para discutir esse tema, nada melhor do que o Dr. Vilde Cavalcante, que é endocrinologista, né, gente? Então, assim, esse tema, eu tenho certeza assim, que a gente tem abordado ele de forma muito segura, né, doutor Vilde? E ficou uma pergunta aí, no primeiro bloco, a seguinte, de uma telespectadora. Sobre essas manchas pretas, né, que ficam no pescoço, né, que não sai, que muitas vezes assim, a pessoa passa vários produtos e não sai. Isso é sinal de que a pessoa tem diabetes? Dármina, a mancha preta, esse nome é chamado acantose nigricans, tá? É um sinal de um fenômeno, de uma alteração metabólica que é chamada resistência insulínica. Eu falei para vocês no bloco anterior que resistência insulínica é a alteração que acontece com a insulina e que leva o indivíduo a ter diabetes. Então, possivelmente, essa acantose nigricans, que você lava e ele não consegue, que tem um aspecto de sujeira e você não consegue vencer isso, é um marcador de resistência insulínica e, possivelmente, ou você tem diabetes ou você está caminhando para um diabetes. A outra pergunta que nos foi feita é sobre a cirurgia no pâncreas. Tem resultado? Não tem? Reverte ou não? É para diabetes especificamente? O que rola aí nos bastidores, vamos dizer assim, a respeito dessa questão da cirurgia do pâncreas? Isso é uma pergunta frequente no consultório. Alguns pacientes vão ao consultório perguntando sobre essa cirurgia. Doutor, eu tenho diabetes tipo 2 e eu quero fazer essa cirurgia para ficar bom do diabetes. É uma opção terapêutica, tá? Geralmente, essa cirurgia ela tem que preencher alguns critérios. O paciente que tem uma obesidade muito avançada, ele tem outras comorbidades além do diabetes, como hipertensão, ela pode ser indicada. Não é simplesmente uma manifestação do paciente, eu vou fazer a cirurgia na intenção de continuar comendo, continuar com os hábitos antigos, até porque, uma vez feita essa cirurgia, se o paciente continua nos hábitos antigos, ele pode voltar a ter o diabetes novamente. Então, ela é uma opção de tratamento, vamos dizer que não é a primeira, talvez uma das últimas, vai depender de cada paciente. Deu para entender aí? Então, não é a primeira opção, né, doutor? É igual assim, muitas pessoas já partem logo para fazer a cirurgia bariátrica, porque muitas vezes é complicado de perder peso, aquela questão ali, né? A cirurgia bariátrica, ela tem essa propriedade, né, de melhorar a glicemia. Às vezes, até o paciente larga os medicamentos, deixa de usar. Mas ela tem critérios para ser indicado para o paciente. Às vezes, é o paciente que já acompanha anos com o médico, 1 a 2 anos, e não tem um controle, não consegue efetivamente perder peso, que não consegue ter o controle da glicemia, e avaliado todo esse critério, inclusive o critério do psicológico do paciente. É necessário um laudo do psiquiatra para liberação para uma cirurgia dessa. Agora, Vilde, está se falando de cirurgia, tudo isso é pensando em cura, né? Cirurgia, cirurgia bariátrica, ou cirurgia de pâncreas, ou de intestino. Tem cura para diabetes? A pergunta que acho que grande parte dos nossos telespectadores quer ouvir uma resposta, até uma mensagem de esperança. Tem cura a diabetes? Então, Jeová, todo paciente, quando recebe o diagnóstico de diabetes, e sabendo desses números que a gente falou, ele vive um luto. Ele acha que aquilo ali é o fim do mundo. Tá? Tanto o diabetes tipo 1, as mães sofrem com as crianças, quanto o diabetes tipo 2. Mas eles precisam entender que o diabetes é uma oportunidade única que eles estão tendo de ser mais saudáveis do que eram. Você que tem diabetes, você está tendo uma oportunidade e você está sendo chamado para ter um estilo de vida saudável. E se você for num caminho contrário disso, o diabetes vai vencer. Se você for uma pessoa disciplinada e entender essa mensagem, que você tem a oportunidade de ser mais saudável do que antes, você vai alcançar o controle do diabetes.
Seja você com diabetes tipo 1, que você vai alcançar o controle, ou seja você que tem um diabetes tipo 2, que você pode alcançar o controle com medicamentos e, quem sabe, até a reversão da sua doença. Reversão significa você voltar ao estado de glicose normal e sem usar medicamento. É possível. Cura, a gente não fala. O que a cirurgia proporciona é um estado de reversão. Mas se você volta a ter hábitos antigos e passa a ganhar peso novamente, você volta a ter diabetes. Então, nós não podemos falar em cura. Hoje, quem falar em cura está mentindo para você. Hoje, mas a medicina avança tanto que nós não sabemos aí no futuro. Quem sabe? É isso que a gente espera. Não tem cura. Mas nós podemos assim ter uma mensagem de esperança, ter um conforto, um consolo diante dessa pandemia que é o diabetes. Nós já falamos aqui em cegueira, falamos em doenças cardiovasculares, as amputações também são em decorrência de muitos quadros descompensados de diabetes. Tem uma mensagem de esperança diante desse cenário de não ter cura, mas aqueles que descobrem, aqueles que são constatados que têm diabetes, podem encontrar um consolo neste quadro, nesse cenário? Sim, a mensagem é de esperança. O diabetes vai exigir uma questão de uma mudança comportamental, né? Vocês sabem que eu já fui acima do peso, já estive acima do peso há algum tempo atrás. A minha família tem diabetes tipo 2, alguns primos, tios, minha mãe. Tá? E quando eu perdi peso, eu tinha um pré-diabetes e eu consegui reverter essa doença. O que foi que eu fiz? Medicamento? Não, mudança no estilo de vida. Então, aposte na mudança no estilo de vida. Você precisa fazer exercício físico e ter uma alimentação saudável. Quando eu falo de alimentação saudável, as pessoas entendem, alimentação para diabetes. Não. A pessoa que tem diabetes, ela precisa ter uma alimentação saudável como qualquer outra pessoa. E a alimentação saudável, ela envolve uma alimentação balanceada, prescrita por um nutricionista, uma alimentação que tenha pouco carboidrato. Essa é a base da alimentação para quem tem diabetes. E se você seguir toda a orientação que a sua equipe de saúde está colocando, você vai ter sucesso, você vai controlar. E você vai ter uma vida plena, normal, tendo diabetes controlado. Se você for no caminho contrário, você sabe que você pode virar parte das estatísticas que a gente acabou de falar aqui. Isso é uma verdade que tem que ser dita. Está vendo aí, doutor Marcos? O senhor ainda tem esperança. Só pode ter esperança de que vai dar certo. A gente fez um grupo de emagrecimento no Templo Efraim, foi um sucesso. Inclusive, temos relatos de um irmão que estava acima do peso, com diabetes tipo 2, que conseguiu reverter a doença só com a mudança de estilo de vida. Para você ver que tem esperança sim, que é possível. E eu aguardo, Marcos, meu amigo, o dia que você quiser, eu estou junto com você nessa empreitada aí. Tá bom? Estamos juntos. Quero mandar um abraço para o irmão Edmar, que foi lembrado aqui como referência. Vamos chegar lá. Edmar, também aproveitando na sessão abraços, alô, mandar um abraço para o nosso amigo Dilceu, lá, que é gerente do posto de saúde do Iroche, e toda a equipe dos colegas que trabalham lá no Iroche também. Um abraço e que Deus abençoe a jornada de vocês e que estejam cada dia mais ligados no programa. Participe também conosco, mande suas perguntas, que nós teremos a maior alegria em, além de mandar um abraço, também responder as suas perguntas também. Ele sempre manda, viu? O alô, dizendo que está lá assistindo o programa. E tem aqui agora uma pergunta que não quer calar, vamos dizer assim, né? Por que as pessoas com diabetes estão no grupo de maior risco de infecção em relação ao Covid-19, doutor? Por que isso? Qual que é a relação disso? Porque nós fizemos ali no tema a relação das duas pandemias, e aí agora a gente entra nesse clima. Por quê? Na verdade, a pessoa que tem diabetes, ela tem o mesmo risco de ter coronavírus, de ser, digamos assim, ser infectada pelo coronavírus, como uma pessoa que não tem diabetes. Eu estou falando do contágio. Ou seja, você tem o mesmo risco de outra pessoa que não tem diabetes. A diferença é que se você tem um diabetes e que ele não está controlado, você vai fazer parte do risco de chance maior de desenvolver a forma grave do coronavírus. Significa dizer
que se você tem diabetes e você desenvolveu o coronavírus, e se seu diabetes não está controlado, você tem a chance de desenvolver a forma grave do coronavírus. Vilde, o fato de ter diabetes implica em ter imunidade baixa? Toda pessoa que tem diabetes, ela pode entender que ela tem a imunidade baixa ou não tem relação? O diabetes, quando ele está descontrolado, que a glicose, que o açúcar no sangue está muito alto, isso favorece uma diminuição da imunidade. Por isso, qualquer infecção oportunista, seja infecção por fungos, por bactérias ou por vírus, quando ela encontra um indivíduo com esse ambiente de diabetes controlado, o vírus cresce nesse ambiente. Então, o diabetes descontrolado é um paciente que tem uma imunidade comprometida, sim, Jeová. Tem uma pergunta também que foi feita lá através do fórum, o senhor Iranildo, e ele pergunta o seguinte: quais as principais doenças relacionadas à obesidade, além do diabetes? Né? Essa foi uma das perguntas realizadas lá no nosso fórum do Missão Saúde. Dármina, é assim, existe uma síndrome chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica ela envolve um conjunto de doenças, que é a obesidade, tá? A circunferência abdominal aumentada, então obesidade, o diabetes, a hipertensão, a gordura no fígado. Esse conjunto de doenças, ele vem junto com a obesidade. Então, esse conjunto de doenças que a gente chama de síndrome metabólica, ele faz com que o paciente aumente o risco cardíaco. Significa dizer que esse paciente que tem hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, gordura no fígado, obesidade, ele tem um risco aumentado para infarto, derrame, trombose, doenças cardiovasculares. É por isso que essa síndrome metabólica é uma das doenças que mais mata no mundo, em conjunto com tudo isso, hipertensão, diabetes. Então, ela envolve esse contexto, a união dessas doenças. Por isso, é uma síndrome que a gente denomina. Agora, nesse momento de pandemia, diabetes, a pandemia, mas o encontro dessas duas pandemias aí, a do corona junto com a diabetes. Pergunta que alguns telespectadores devem estar bem curiosos. Agora, se meu diabetes estiver compensado ou estiver controlado, os meus riscos são iguais ou são menores nesse momento? Mudou, tudo fica diferente, tá? A gente tem que fazer uma pergunta que a gente sempre recebe também, essa preocupação. Se eu estou com diabetes controlado, eu tenho o risco de desenvolver a forma grave do COVID? O risco, para você que tem um diabetes controlado, ele é muito parecido para uma pessoa que não tem o diabetes. Você está com nível de glicose normal, então você tem uma resposta imunológica ali comparado, né, com uma pessoa que não tem diabetes. Claro, existem outros fatores que precisam ser avaliados. A idade do paciente, o tempo de doença que ele tem, por mais que ele esteja controlado naquele momento, mas a gente tem que levar em consideração se ele tem outras doenças ou sequelas do diabetes. Isso é importante. Mas relacionado ao controle, o que a gente explica? Se você estiver controlado, a chance de desenvolver a forma grave é bem menor. Então, é mais um motivo para se empenhar em controlar o diabetes, não é isso? Exatamente. E em um tempo, talvez mais difícil de controle em casa, porque você está mais ansioso, você está mais sedentário nesse momento, e isso te leva a comer mais, digamos assim, alimentos que não são adequados para o paciente que tem diabetes. Eu quero passar uma mensagem rápida aqui, Dármina e Jeová, de alguns alimentos que a gente tem aqui que interferem muito no controle da diabetes e os pacientes comem achando que isso faz bem para o controle de glicose dele, e não faz. Um é o cuscuz, eu quero chamar o alerta, tá? Então, o cuscuz é um alimento rico em amido, que é um tipo de açúcar. Então, coma com moderação e com cuidado. O outro é a tapioca ou beiju. Então, disseram assim, trocou o pão e passou a comer cuscuz ou beiju. Os dois são amidos, gente. Então, comam com moderação, porque ele altera muito a sua glicose.
Nossa, essa foi para desiludir, viu? Porque, gente, uma tapioca, doutor Wilde, essa o senhor desiludiu um bocado de gente aí agora, viu? Eu estava feliz e não sabia comendo tapioca, né? Mas tudo bem. O importante é que a gente está aqui para adquirir conhecimentos, né? E nós já estamos aí encerrando mais um bloco, vamos para o último bloco. Eu já queria deixar aqui uma pergunta da telespectadora que fez lá no fórum, que foi a Aline Vilela. Ela fala assim: como o isolamento pode afetar a saúde do paciente com diabetes? Quais os efeitos psicológicos? E o Dr. Wilde vai estar respondendo isso aí no próximo bloco. Fique ligado aí.